Olá, seja muito bem-vindo ao Sem Fronteiras, um podcast da Sandwave. Aqui a gente traz histórias de imigrantes, de pessoas que vivem entre dois mundos completamente diferentes. No episódio de hoje teremos muita emoção. Temos um convidado muito especial. Ele é mineiro, mora nos Estados Unidos desde 2006 e hoje vai compartilhar um pouquinho com a gente a sua trajetória. Tiago, seja muito bem-vindo. Fala, cambada de gente fina. Um prazer estar aqui, com a Thalita, estar aqui participando desse podcast da Sandwave, que a Sandwave é uma baita de uma companhia, uma baita de uma empresa. Recebi esse convite com muito orgulho e estou muito satisfeito aqui de compartilhar com vocês um pouco da minha história. Vai ser um prazer. Ai, adorei, que emoção ver o seu Fala Cambada, gente fina. A gente adora esse seu jeitinho de começar os vídeos. Tiago, para a gente pode compartilhar com a gente um pouquinho da sua história, como que foi o seu processo de migração, como que foi a decisão de mudar de país, como foi chegar aí? Muitas pessoas, a grande maioria dos imigrantes, eles vêm para os Estados Unidos com a intenção de ganhar dinheiro, né? Na época que eu estava vindo para os Estados Unidos, a minha intenção não foi muito ganhar dinheiro, não. Eu já compartilhei isso outras vezes. Eu morava em Brasília, eu era um soldado fuzileiro naval, concursado, e eu recebi o convite para seguir carreira, né, na Marinha do Brasil e cursar cabo no Rio de Janeiro. Mas nessa época eu estava passando por um problema. Eu era um ex-viciado em drogas, né, em maconha e cocaína. E eu tinha perdido um amigo que era um parceiro meu, assim, entre aspas, das drogas naquela época. E eu precisava sair daquela situação. O dólar valia 1,55, 1,60. Ninguém ganhava muito dinheiro naquela época. Foi uma crise de 2006, que depois teve a bolha imobiliária. Eu Uhum. procurei uma faculdade e fiquei sabendo de um programa de intercâmbio, que tinha um programa de intercâmbio naquela época. Aí Hum. procurei uma faculdade e corri atrás de fazer um intercâmbio aqui nos Estados Unidos. E vim com visto J1. Aí cheguei aqui, eu trabalhei no McDonald's. Aí depois de um tempo aqui nos Estados Unidos, aí eu consegui parar com esse vício das drogas. Mas minha trajetória foi um pouco diferente da grande trajetória dos imigrantes que vêm aqui em busca do sucesso financeiro. Sim, sim. E como que foi quando você decidiu se mudar, né, para os Estados Unidos? Esse processo, você falou que ali estava envolvido com drogas. Quando você foi, para você era mais um escape? Estava tentando parar com as drogas? Foi uma fuga para você, talvez? Deixar o passado para trás? Recomeçar no novo país? Ou você não, Eu, na época, não pensou nisso, assim? é, eu demorei a amadurecer na vida. Eu acho que eu amadureci na vida, o homem demora um pouco a amadurecer. Naquela época, eu queria só somente sair daquela situação. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, ainda fiz muita coisa errada quando eu cheguei aqui. O dinheiro que eu ganhava, eu sustentava meu pai e minha mãe, lá em Pirapora, Minas Gerais, e aproveitei a vida, porque quando eu cheguei aqui, eu falei, eu estava no Brasil, era soldado fuzileiro naval, dei baixa na Marinha, aí peguei o visto J1, fui lá para o estado de Wisconsin trabalhar no McDonald's. Quando eu recebi meu primeiro pagamento, era US$ 250 por 2 semanas. Eu falei, nossa senhora, isso daqui não dá dinheiro, não. Aí Uhum. depois, o dinheiro que eu fiz durante muito tempo, de 2006, quando eu vim, até 2011, uma grande parte do meu dinheiro era para ajudar a minha família no Brasil, que passava dificuldade. Meu pai, minha mãe e meu irmão Diogo. E o outro restante desse dinheiro, eu fui aprender inglês, eh, tentei me inserir na cultura americana, né? Porque eu falei bem assim, se for para ganhar dinheiro aqui um dia, eu acho que eu vou ter que falar inglês e vou ter que me inserir na cultura americana. E durante esse período foi isso, assim, foi na base das gandaias, das farras, mas foi mais ou menos isso, um pouco da Entendi. minha trajetória. Entendi, que bacana. Foi um processo tão delicado para você, mas que bom que Porque você se eu esforçou cheguei, eu em. cheguei jovem, né, Thalita? Sim. Eu cheguei jovem, é,
quando a gente veio para cá, para os Estados Unidos, foi eu e mais 4 amigos, e esses 4 amigos, eles eram playboy no Brasil, lá na região de Brasília, eu era o único pobre da turma, e foram Uhum. os 5 para trabalhar no McDonald's. Quando a gente trabalhou lá no McDonald's, chegou lá, o primeiro dia que a gente estava a gente desceu saímos de Brasília, fomos para o Galeão, no Rio de Janeiro. Do Galeão, a gente pegou um avião para Chicago. Aí de Chicago, olha só, que a gente foi lá para um Wisconsin, pegamos um avião para Milwaukee, lá em Milwaukee a gente pegou um ônibus. E eu lembro que no primeiro dia dos Estados Unidos já apareceu esses afro-americanos, esses negão americanos assim, já oferecendo maconha para a gente dentro da rodoviária. Eu falei, rapaz do céu, eu Nossa. tentei sair do Brasil correndo, negócio de droga, chega aqui no primeiro dia. Hum. Mas aí esse negócio das drogas, a cocaína, eu tentei me livrar rápido, foi rápido. A maconha, eu parei de usar maconha uns 2 anos depois que eu estava aqui nos Estados Unidos. Aí nós pegamos eu e mais esses 4 amigos, era o Luiz, o Diogo, o Everton e o André, os 4, que tinha mais condição financeira melhor. Sim. A gente foi lá para o McDonald's e trabalhamos lá. Depois de um certo tempo que a gente ficou no McDonald's, era só 4 meses o programa de intercâmbio. Os meninos, 2 desses meninos pegou e desceu lá para a Flórida. 3, né? O Everton, o Luiz e o André desceu lá para a Flórida. Ficou eu e o Diogo trabalhando no McDonald's, que tinha umas meninas lá americanas nessa época. A gente falou, não, a gente vamos aproveitar a vida aqui, né? Aí, o estado de Wisconsin, onde que a gente ficou, era bem na fronteira com o Canadá, e não tem imigrante lá. Então, quem tem Ah, olho, sim. olho marrom, olho preto lá, cabelo preto, se dá bem, né? É coisa Sim, é diferente para diferente. eles. Uhum. Aí a gente aproveitou bastante. Aí a gente fala, Diogo, vamos para lá não. Aí, depois que estava vencendo o programa de intercâmbio, nós descemos lá para a Flórida, fomos para Orlando. Lá tem trabalhamos no Aeroporto Internacional de Orlando limpando o carro. Aí a gente estava lá no Aeroporto Internacional de Orlando limpando o carro para essas companhias, essas locadoras de carro, sabe? Quando você aluga o carro, aí pega o Sim, carro sei. limpinho. Aí Uhum. a gente trabalhou lá bem uns 5 meses. Aí a gente recebeu uma proposta dessa empresa terceirizada das locadoras de carro, que eles iam abrir uma outra empresa para limpar carro em Minnesota, que era praticamente perto da onde que a gente saiu, né? Com Wisconsin tá assim, tá aqui, Minnesota tá aqui assim, e a gente falou, pô, e a oferta era muito boa, era tipo moradia de graça durante 6 meses, e eles queriam que nós 5 fôssemos, né? Eu, o Diogo, o André, o Everton e o Luiz. Aí a gente foi lá para Minnesota, ficamos lá um ano e meio, 2 anos mais ou menos, e eu comecei a cansei dos Estados Unidos naquela época. Eu peguei, comecei a abrir como hoje em dia, eu acho, não sei como que é, mas antigamente, se você viesse para os Estados Unidos com visto de estudante, você poderia ter direito ao Social Security, que é o CPF americano. Hoje não. Uhum. Ah, hoje não. Naquela Hoje época, não mais. hoje não, eles mudaram isso em 2017, logo que o Obama saiu. Hum, Aí naquela época, com o meu visto J1, a gente tinha direito à Social Security, né? sim. E eu lembro que eu comecei um ano e meio dos Estados Unidos, 2 anos, eu já estava injuriado, já estava morrendo de saudade Sério. do Brasil. Eu Aí imagino. naquela época no Brasil tinha muita lan house. Você lembra aquela época que Sim, eu peguei essa época to- aí. todo mundo queria ter uma lan house, Sim, né? nossa, eu vivia na lan house. Tinha uma aí Você na via de esquina de preguiçoso, casa. né? Você colocava lá os computadores lá e o pessoal jogava. Aí eu sempre procurei ter um serviço de preguiçoso. Ai, meu Deus do céu. Aí eu fui e comprei uns computadores, uns videogames naquela época. Aí mandei para o Brasil, um amigo meu lá em Brasília, que eu ia voltar para o Brasil. Pedi um tanto de cartão de crédito com CPF. Falei, vou pagar esses cartão, não, vou voltar para o Brasil, já não ganha dinheiro. Não, isso daqui. Aí eu peguei um carro, eu tenho um primo aqui em Boston. Uhum. Aí mandei umas 2, 3 caixas com os computadores e com uns 2 PlayStation. Aí peguei um carro e dirigi um dia e meio, mais ou menos. Aí cheguei aqui em Boston para despedir de um primo Nossa. meu. Aí esse meu primo perguntou para mim, ô Tiago, você não quer trabalhar na pizzaria ali, só durante uma noite, não? Aí eu falei, eu tinha um carro que bebia muito, que era um Cadillac. Eu falei, não, entregar pizza de Cadillac. Aí Uhum. nesse dia, eu lembro que eu fiz uns 350, $380, assim, trabalhando de 5 da tarde até 11 da noite. Eu peguei e falei, caramba, é muito dinheiro que esse Diferente, pessoal né?
Para quem estava recebendo ali, você falou que É, 252 no, semanas no começo, né? no McDonald's no começo era 250, mas quando eu saí lá de Minnesota limpando o carro, dava numa média de 600 para trabalhar a semana toda, Hum, várias horas, né? Aí uhum. você trabalha 5 horas e ganha tipo 350, $380 entregando pizza limpinho, sem Sim, sujar. Aí eu peguei e falei, rapaz, aqui dá dinheiro mesmo. É por isso que os brasileiros vêm tudo para Massachusetts. foi aí que você Aí foi aí que acabei ficando. que resolveu É, ficar, né? E quando resolvi você ficar. chegou aí, Thiago, como que foi? Eu entendi que você foi com um grupo de amigos, então você acha que a adaptação foi mais tranquila por conta disso? Ou teve muita coisa assim que foi difícil no começo, referente à cultura diferente do americana, né, do Brasil, a língua também, e as coisas do dia a dia, né? Muito diferente. Eu acho que até hoje, assim, é meio. Eu já estou aqui há quase 20 anos, né? Eu cheguei em 2006, mas até hoje tem algumas coisas que é difícil. E aí Uhum, eu imagino para as pessoas que caem direto, assim, igual quando eu vim, né? Foi, entre aspas, um pouco tranquilo, que a gente veio num grupo de amigos, nós éramos jovens, a gente já chegou com um emprego garantido, sim. já chegou naquela época, o manager do McDonald's, naquela época, já reservou um lugar para a gente morar. Para mim foi complicado, porque eu não sabia inglês. Então, quando Uhum. eu ia trabalhar no McDonald's, os outros quatro meninos sabiam inglês, eu não. Eu era o único da turma, era o burro pobre da turma, que estava lá Nossa. com os playboy, né? Aí eles me colocavam para limpar o banheiro do McDonald's, para fritar Aham, hambúrguer, para ficar na grill, para fazer o serviço sujo. E sim. para tudo tinha uma, uma cartolina no McDonald's assim, que aí estava escrito Tiago. Aí lá tinha as palavras em inglês e que era mapear as coisas em inglês. Então, Uhum. quando alguém ia conversar comigo, os americanos, eles iam até nessa tabela e falavam, Tiago, você vai fazer isso agora. Sério? Adaptaram Entendeu? ali um negócio para conseguir se Ada- comunicar com adap- você. Isso, adaptaram lá e eu fiquei lá. Foi uma ótima experiência, Uhum, porque sim. naquela região de Wisconsin, Minnesota, não tem, igual eu falei para você, não tem muitos imigrantes. Uhum. Então Será foi, que até hoje não nossa, tem? Não tem muitos? Nessa a- época já faz um tempo, né? Mas será que até hoje? creio que até hoje que a É. gente estava numa cidadezinha com 600 habitantes, Ah, sim, entendeu? é pequenininha mesmo. Era pequenininha a cidade, Uhum. 600 habitantes, o point da cidade era o McDonald's, porque nessa cidade tinha muito campeonato de snowmobile, sabe aquelas motos de neve que andam na neve? Sim, sim. Ela tinha Uhum. nessa época rolava muito campeonato lá, então a cidade toda ia lá para ver a gente. Nós era tipo os índios da cidade, né? Caramba! Aí, mas era legal, foi bem divertida a experiência. Eu lembro Uhum. que a gente pegou lá uma casa, alugamos uma casa que lá o frio é intenso, chega a fazer menos 40 graus Celsius, sabe? Nossa, Aí a gente pegou muito uma frio. casa lá nessa época, a gente pegou uma casa que a gente não sabia que tinha que pagar aquecimento. Aí Hum. a conta de aquecimento chegou em quase $1.000, mas o aluguel da Nossa. casa era $300. A gente falou, como que pode o Mais aquecimento caro ser do que o aluguel, né? mais caro do que o aluguel? Aí a gente desligou Mas não tem como ficar sem também nesse frio, né? nós ficamos sem, a gente usava duas, três, quatro Caramba! jaquetas dentro de casa. Ficamos sem, com duas, três calças, com duas meias, a gente ficava tudo encapuzado dentro de casa, mas a Ai, gente não pagou aquecedor, não. A gente tava não, é sem muito, dinheiro. muito dinheiro, É, ainda mais pra quem lá tá, para quem é intercambista, né? Nem ganha é, muito. isso, a gente nem ganhava E, muito. né, me parece que você tem muitas histórias, assim, de Tem. imigração, muitos perrengues, mas tem algum específico que você, assim, inesquecível, você nunca contou pra ninguém? Pra contar aqui pra gente Não, eu acho de primeira que mão aqui. história de imigração, alguma história assim que. Uma história séria que aconteceu comigo, né? Eu lembro que eu casei em 2011 e, e casei muito rápido, com 3 meses Com eu uma conheci americana? americana. Uhum. Com 3 meses que eu conheci ela, a gente casou. Eu já Caramba. aluguei um apartamento na época, comprei uns móveis e tal, aí já entramos para dentro. E eu sempre fui de beber muita cerveja, mas não bebida quente naquela época. Bebia tipo umas 6, 7 cervejas Sim.
todo final de E é semana. daí que vem o Thiago Skol? Que eu sou curiosa pra Não, saber. Não, não, não tem a ver. o Thiago Skol vem desde quando eu bebia cerveja com 15 anos, 16 anos de idade. Hoje eu bebo cerveja sem álcool, né? Por exemplo, já tem 10 meses que eu tô bebendo só Ah, pode bebo sim. cerveja sem álcool. Aham. Eu Mas parei de veio por beber. causa da cerveja, o apelido. Aí Foi, ficou. foi por conta da cerveja, que eu bebia cerveja só Skol lá no Brasil e a gente tinha vários Tiagos. Aí tinha um Tiago da Ah, Avenida, sim. aí eles tinham que colocar um nome para mim. Aí falou, o Ficou Thiago o Thiago Skol. Skol. É, E aí mas você se aí, casou muito aí eu cedo, né? casei em 2011 e a gente ficou. Eu peguei meu green card uns 6 meses depois do meu casamento. Uhum. E, e depois de 2000, quando você pega o seu green card, a sua residência permanente, o seu primeiro green card é de 2 anos. Sim. Então, depois de 2 anos, você tem que renovar esse green card, você pega um de 10 anos. E eu lembro que eu estava no processo da renovação do meu green card de 2 anos para o de 10 anos, e a gente, nessa época, começou com pouca cerveja e ela bebia vodka, e acabou que o casamento nosso tinha muita briga por bebida Uhum. alcoólica, né? Porque os dois Sim. ficavam bêbados. Uhum. Então era um casamento muito conturbado, mas eu amei muito essa mulher. Mas eu lembro que no ano de 2014, enquanto eu estava no processo, a gente teve uma discussão e eu lembro que eu falei um negócio para ela. Eu falei para ela bem assim: um dia eu vou pegar essa cidadania aí, você vai ver, eu vou estar andando na calçada, você vai estar andando na calçada e eu vou passar com Corvette e aí vou ainda encher seu saco ainda. E ela ficou muito brava nesse dia que eu falei isso, né? Aí ela chamou a polícia lá em Boston, a gente morava bem na cidade de Boston mesmo. A polícia veio, 2 policiais de Porto Rico, Nossa, cena de hispanos. filme, Aí, né? Policial batendo na porta. aí eles pediram para me retirar, né? Eu me retirei da casa, eu lembro que eu tinha um Toyota Corolla velhinho, rapaz. Hum. Aí peguei minhas coisas, eu peguei umas roupas, joguei num lençol, sabe? Fiz aquelas tronchas mesmo que fazem Sim. sair de casa para não ser preso, né? Uhum. O policial recomendou eu sair, né? Não teve violência doméstica, não teve nada. Ele Sim, falou, sim. sai, né? Aí eu saí e eu fiquei tão revoltado nesse dia, né? Era umas 11 horas da noite. Eu fumava cigarro nessa época. Já tinha uns 3 meses que eu não fumava. E eu lembro que eu peguei lá da minha casa, eu estava procurando uma loja de conveniência 24 horas. Aqui em Massachusetts, passou de 10 horas da noite, 11 horas da noite, quase tudo é fechado. Uhum. Não são todas as lojas, não é igual São Paulo, que Sim, muitas 24 coisas horas, funcionam. né? É. Uhum. Aí eu cacei um lugar lá, falei, tem um lugar lá que vende cigarro lá. E eu fui até lá, dirigi uns 40 minutos lá em Framingham, e fiquei até umas 3 horas da manhã dirigindo, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando nessa loja, e revoltado, e fumando, e soltando aquela fumaçona pela janela. Essa porra dessa mulher, ai meu Deus do céu, o que que eu faço também? Fui casar com uma americana, não sei pra quê. Aí eu estacionei meu carro, eu trabalhava para a prefeitura como peão de obra. Uhum. Eu estacionei meu carro. Eu falei, não, amanhã eu tenho que trabalhar às 7 horas da manhã. Já eram umas 3:30 da manhã. Aí eu falei bem assim, eu tenho que dormir lá na prefeitura, mas eu não vou dormir lá onde que os peão chegam, não, porque senão eles vão ver que eu dormi no carro, né? Aí eu Sim. dormi lá no departamento de engenharia. Aí tinha 2 carros assim do departamento de engenharia. E eu estacionei meu carrinho assim no meio dos dois. Uhum. E quando eu deitei o banco do carro assim para dar uma espreguiçada, eu virei a cara assim e vi, né, departamento de engenharia. Aí depois eu virei a cara pro outro lado e vi outro assim, departamento de engenharia do outro lado. Eu peguei até xinguei eu mesmo. Eu falei, você também, né, Tiago? Você é burro pra caramba, peãozão, burro, burro. Se você estivesse trabalhando com um carro desse aí, ó, você pelo menos ia ter dinheiro. Aí passou um tempo, eu vou chegar no negócio da imigração, aí Uhum. passou um tempo, né? Uma semana depois, uns 3 dias depois, eu e a Carrie, né, minha ex-esposa, a gente voltou a morar junto. Uhum. E uma semana depois desse dia que eu dormi no carro, eu procurei uma faculdade e 2 anos depois eu estava dirigindo aquele carro do departamento de engenharia. Caramba. Então, Aí o. E meu green card de 10 anos nunca chegava, né? Eu falei para você Uhum. que eu estava no processo. Sim. Nesse dia que a gente teve essa briga em 2014, no outro dia de manhã cedo, a minha esposa foi na imigração e falou que eu tinha casado com ela por interesse. Então, Nossa. então eu não. Aí o meu green card de 10 anos nunca chegava
E eu pegava e falava, "Meu, tem algum problema?" Aí um dia eu estava dirigindo meu carro e eu ouvi na rádio, porque se você tiver 3 anos de casado, você pode aplicar para cidadania. Eu falei, ué, então tem que ter 3 anos de casado, meu green card nunca chegou. Eu vou aplicar para minha cidadania, então. Aí eu Uhum. apliquei para minha cidadania em 2017. O meu green card de 10 anos, que nunca tinha chegado, né? O de 2 anos já tinha chegado. Sim, sim. Apliquei para minha cidadania em 2017, e quando eu cheguei lá para fazer minha cidadania, eu cheguei lá e eles pediram para minha esposa aparecer, eu liguei para minha esposa, ela apareceu lá. Aí depois eles deram uma bronca lá na minha esposa e foi aí que eu fiquei sabendo que ela fez uma denúncia tinha feito uma denúncia contra mim em 2014. Eu fui ficar só sabendo em 2017. Ela nunca me contou isso. Nossa, que foi naquela É, situação que vocês passaram, que você foi lá, dormiu lá no isso. departamento, e aí ela foi no dia seguinte No dia seguinte falar. ela foi lá. Uhum. Mas aí o nosso casamento, ela foi uma pessoa maravilhosa na minha vida, né? Ela me Uhum. ajudou a falar o meu inglês com a minha faculdade, me ajudou a ser mais americanizado, né? Hoje Sim. eu tenho, assim, eu me sinto brasileiro e não sou um americano, claro, mas eu entendo a cultura do americano. Eu trabalho hoje como fiscal de obras aqui em Massachusetts, então foi tudo Sim. graças a ela, né? Mas hoje em dia, assim, depois de todos esses anos, né, nos Estados Unidos, todas as experiências, você está trabalhando, né, como fiscal de obra, você falou. Como que é a sua rotina hoje em dia? É, Hoje em dia, meu serviço é o melhor serviço do mundo. é. Nossa, eu tenho um serviço muito bom, porque às vezes eu trabalho de home office, às vezes eu tenho que Sim, ir lá, então às vezes eu vou lá, trabalho poucas horas e já posso voltar para casa, sabe? Eu trabalho como fiscal de obras, eu trabalho geralmente de segunda a sexta 40 horas, mas por exemplo, hoje mesmo eu fui trabalhar, saí de casa era 4:30 da manhã, que eu moro a uma hora de Boston, e para não pegar o trânsito, né? Eu começo às 6 da manhã e saio às 2 da tarde. Mas hoje eu fui lá às uhum. 6 da manhã, quando foi meio-dia, 1 hora da tarde a gente terminou o serviço, aí eu vim para casa. Amanhã a mesma coisa, mas geralmente eu trabalho 3, 4 dias, eu tenho que ir na obra e geralmente varia, às vezes é de 6 da manhã, 4 da manhã, às vezes é 3 da tarde, que Sim. trabalha sábado, trabalha Uhum. domingo, Ai, varia mas, muito. mas parece que você adora o que você faz, né? E que bom que você conseguiu chegar até aí. Acho que toda essa trajetória, mesmo com altos e baixos, que você já contou algumas histórias, te fizeram chegar onde você tá hoje, né? Então, É, no final das é, contas, acho que deu tudo tem certo. uma história engraçada que aconteceu comigo, e na época do Barack Obama tinha muita deportação também, igual tem na época tá tendo agora Sim, com Donald agora, Trump. né? Uhum. É, e eu gostava de farrear muito. Eu não sei como eu não fui deportado, Thalita, porque É. é, Foi eu fiquei uns sorte mesmo. seis. Foi sorte. Deus não queria que eu fosse no Brasil, não. Era pra Não, meu ficar filho, você aí. vai ficar aí. É, porque eu farreava muito, É. né? Eu farreava muito. E eu lembro que uma vez, isso aconteceu 2 vezes, não foi só uma vez, não. Eu fui na delegacia, bêbado, peguei o carro assim, estacionei no meio da calçada, Não, bem então na é. porta da delegacia, e falei, não, me prende, que eu tô com saudade do bêbado, bêbado, assim, Não te me prender. prende. É, não, aí eles me jogavam na cadeia lá, assim, me deixavam lá 2, 3 horas, os policiais até achavam graça. Aí falavam assim, você melhorou? Vai, some daqui. Eu falei, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Mentira, É, Thiago, que você fez isso. a gente, não Não, sei então era como, pra dá você até. estar aí mesmo. Nos Estados Unidos é, é o seu era, lugar. era para eu ter vergonha disso. O, o que aconteceu comigo que eu amadureci muito foi a minha ex-esposa americana, claro, mas Sim. quando eu peguei o meu green card, eu fui no Brasil, depois de 6 anos que eu estava aqui, quase 6 anos, né? Uhum. E eu tinha um irmão que gostava de estudar muito, o Walter. Ele é advogado lá em Minas, trabalha no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e ele ganha muito dinheiro, ganha bem lá aí no Brasil, sabe? Ele Sim. e a esposa dele também trabalha no mesmo cargo lá. Uhum. E quando eu fui no Brasil, ele construiu uma casona no interior lá, e eu falei bem assim, rapaz, olha só, não é que estudar vale a pena? E, né, porque aí quando eu voltei para o Foi Brasil, aí para os Estados Unidos, que abriu seus foi aí que, olhos. foi aí que abriu os olhos. Sim. E aí eu comecei a estudar e realmente tem gente que ganha dinheiro nos Estados Unidos, trabalhando duro, abrindo a empresa dele e Uhum. tal,
Mas estudar também é uma Sim. ótima dica para você ganhar dinheiro aqui nos Estados Unidos, porque quando você estuda, abre vários leques de opções para você ganhar dinheiro, né? Eu, depois que eu comecei a estudar, eu tive a opção hoje que eu trabalho para o governo, faço também fiscalizações para companhias privadas, tenho o meu diploma de engenharia pelo college, então eu Uhum. posso revisar alguns planos de engenharia, mas eu não sou engenheiro, né? Mas eu Sim. posso revisar e aprendi também a ganhar dinheiro também no mercado de valores, aí ganho Uhum. dinheiro com as redes sociais. Então, Isso. você aprende muito com muita coisa quando você estuda, sabe? O Sim, seu abre muita porta. leque, sua mente abre muito. E as portas se abrem também, né? Independente do lugar que você está, pô. Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Eu acho que o estudo Isso, te abre muita né? porta. Você descobre, na verdade, a chave das portas que você pode É, abrir, né? exatamente, É, exatamente. Tiago, vamos fazer uma brincadeirinha aqui só para descontrair agora? É, verdade ou boato, tá? Eu vou te falar aqui algumas situações e você vai me dizer se aconteceu com você. Situações que as pessoas falam que acontece muito fora do país, mas a gente não sabe se é verdade ou não. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você se emocionou a primeira vez que viu neve? Aí você vai dizer se é emocionei. verdade sim ou não. Ah, você se É, emocionou? Eu também, emocionei. sabia? A gente pensa que não, que só falam, mas eu também me emocionei. E eu fiquei É. apaixonada pela neve. Eu só queria andar em cima da neve, assim. Tinha lá Você a já, calçada, a calçadinha bonitinha, eu queria andar na neve. você já veio aqui, então? Sim, eu morei aí por uns 9 meses Só nos 9 meses? Estados Unidos. Por É, quê? desisti. Não aguentei de saudade. Sério? Sério, Thiago. Eu namorava à distância, né? Tinha um relacionamento à distância. Meu marido, na época, namorado, ficou no Brasil. Aí eu tentei, o plano era ficar 1 ano, mas fiquei com saudade também, fiquei doente. Ficar doente nos Estados Unidos é complicado, né? Não tinha recurso pra Você, ficar pagando no hospital. E aí decidi voltar para o Brasil. Fiquei pouquinho tempo, mas tive uma você experiência bem morava, você morava bacana. onde? Colorado. No Ah, lá no Colorado, Colorado? é. Mas E eu me você emocionei casou com o muito. marido? Casei com ele, ó, pra você ver que eu sei que tá namorando agora. Relacionamento Não, à então, distância, dá certo. O meu deu é, certo, o meu deu casamento. então valeu a pena, hein? Valeu. Valeu a pena ter voltado. Você acha. É a sua primeira vez namorando à distância? Você está relacionando assim? Você já. Não, Você acha. a minha ex-esposa, né, a brasileira que eu trouxe pra cá, eu fiquei namorando à distância com ela bem uns 2 anos. Ah, é? Eu não aguentei, É, não. A distância não rolou pra mim. Vamos voltar então pra brincadeira aqui. Você falou que se emocionou com a neve, então não é boato, é real, né? Próximo. Já assumiram que você falava espanhol só por ser brasileiro? já. Já? Acontece todo Todo dia, mundo pensa, né? né? E você já Todo precisou dia. explicar que o Brasil fica na América? Não, Não, isso não. não, aconteceu um negócio muito estranho lá em. A gerente do McDonald's era uma mulher e o Uhum, marido dela um americano. E um dia a gente colocou a bandeira do Brasil na porta da nossa casa. uhum. E o marido dela foi deixar a gente em casa, que estava nevando muito. A gente não tinha carro quando a gente começou lá. E ele viu a bandeira do Brasil. Ele perguntou por que que a gente tinha colocado uma toalha na nossa porta. A gente falou, aí a mulher falou, a mulher dele estava no carro. A mulher falou, não, ali era a bandeira do país deles. É, o cara não sabia que era a bandeira do Sim, Brasil. não, Ele não, pensou que, não sabia, não reconheceu é, ali. não É muito normal reconheceu. colocarem a bandeira dos Estados Unidos, então ele deve ter estranhado, né? Não É, fazia ideia ali que era ele a bandeira do achou Brasil. estranho Caramba. aquele Pior que pedaço de pano lá. eu achava que é tão conhecida, na minha cabeça, eu acho que é tão conhecida a bandeira, né? Mas às vezes a gente pensa que é, Também, mas a gente mesmo, nós brasileiros, adorava ver as bandeiras dos times de futebol, dos times da Copa do Mundo, né? Eu mesmo, quando era sim, pequeno, eu conhecia quase todos quase a todas, bandeira. né? É, dizem que não sei se é verdade, mas a geografia ali. Por isso que essa pergunta a gente colocou, porque geralmente algumas pessoas falam que americano não sabe que o Brasil fica na América, ou que fala português, essas coisas. Não, eles não sabem nada do Brasil. Por exemplo, quando eu lembro que quando eu falava pro pessoal, né? Eu tenho até um vídeo que eu brinco com o pessoal, se você for conhecer uma americana, fala para ela que você é do Rio de Janeiro, porque até você Só o falar que Rio, você é né? de Governador Valadares, porque eles só conhecem o Rio de Janeiro, Sim, entendeu? Brasil, É, Rio de Janeiro. eu falava.
Eu E acho que é a quando primeira eu, coisa que falam, né? Ah, você é do Brasil. Real! quando eu ia para as baladas aqui, né, Thalita, eu falava que elas perguntavam, o que você está fazendo aqui? Eu falava, não, I'm a pilot, eu sou um piloto I'm a pilot from the Brazilian Air Force, and they send me over here to learn English. Eu falava que era um piloto da Você Força falava. Aérea. Aí E eu falava, quem aí? não quer? Elas Ah, caíam no papinho sempre assim? caía sempre. Da onde que você é? Rio Conquistou de várias. Janeiro. É. Vai falar, quem não quer namorar Ai, um piloto Tiago. da Força Aérea? Toda mulher gosta de um piloto. Não tem como. Até os homens, se puder, namoram um piloto. Ai, é verdade. Ai, minha nossa. E já confundiram você com mexicano, colombiano, alguma coisa do tipo, assim, sem ser brasileiro? Confundir com um indiano. Com indiano já? Até eu Você acha acho, que foi por conta da aparência ou por conta do sotaque? da Da aparência, aparência, é. né? Olha, não é só coisa de filme, hein? Não é só boatos. Acontece mesmo. A maioria também aconteceu comigo. Vamos lá. Então, a gente já falou um pouquinho que você vive aí entre duas culturas totalmente diferentes, né? E você sente falta do Brasil? O que você faz quando a saudade bate? Agora que você tem a cidadania, você acha que fica mais fácil também pra você vir pro Brasil quando quiser ou é um pouco complicado ainda? Eu penso em voltar para o Brasil ano que vem, né? É uma meta. A minha meta sempre foi voltar para o Brasil, Ah, é? Thalita. Sempre. Não foi Nunca. só de ida, não. Não, eu nunca gostei dos Estados Unidos, Ah, não. é? Aí o pessoal fala, tá cuspindo no prato que comeu, coisa e tal. Mas eu sempre vim para os Estados Unidos para, sei lá, vim para lidar daquele problema no início, depois vim para Uhum. ganhar dinheiro. Mas o Brasil é um país maravilhoso. Eu gosto do Brasil Sim. pra caramba. O povo do Brasil, no Brasil tem mil e uma coisas para você fazer. Aqui você fica mais trancado em casa, né? Uhum. Mas só que eu tenho medo, às vezes, de voltar para o Brasil também, porque eu acho que para nós que está aqui nos Estados Unidos e tem muita facilidade com poder de Poder de compra, compra, e, sim. por exemplo, eu que tenho um bom emprego, que tenho plano de seguro de saúde, né? Não é igual, às vezes, o imigrante que está em situação irregular, ele não tem um bom emprego, ele não tem um plano de seguro de saúde. É diferente, a minha situação é um pouco melhor. Então, eu posso ir no Brasil, posso voltar. Eu acho que para mim voltar para o Brasil, eu tenho que ganhar um salário, sei lá, um salário aí de uns 25 mil, 30, Sim, sim. 40 mil reais, sabe? Uhum. Porque o poder de compra, nossa, aqui você morou É, aqui, é coisa surreal. sim. É muito diferente Então, mesmo. para a É, pessoa voltar para o Brasil com o mesmo sentimento de poder de compra que está aqui nos Estados Unidos, ela tem que ganhar um tem que salário ganhar um muito. pouco maior. Tem que ganhar muito para viver num lugar seguro, num Sim, condomínio, numa cobertura, num sim. condomínio fechado, e ter também um carro bom. E um carro bom no Brasil, um Toyota Corolla mesmo no Brasil, que aqui é carro simples, no Brasil é uns 140, 150 mil reais. Então tem É. muita coisa, né? Então acho que, para mim, eu prefiro, por enquanto, talvez até 2026 eu volto para o Brasil, Sim. mas agora a passagem está barata. Você compra passagem por US$ 500 para ir no Brasil. É. Então, eu compro a É. passagem, vou no Brasil, fico aí uma semana. Eu tenho um tanto de dia de férias, sabe? Eu tenho quase 3 meses de férias por ano, juntando tudo. Então, Ai, que bom, tô- que legal. né? Mas você pensa em voltar de vez para o Brasil? Ou De- em ficar. Como você tem a cidadania, como que funciona? Você pensa em voltar para cá, mas você também quer continuar indo para os Estados Unidos, em viagens, alguma coisa assim? Ou não? Era algo temporário mesmo? Se você acha que vai chegar um momento que já deu os Estados Unidos, vou para o Brasil, vou ganhar, que se eu tô ganhando bem lá, tchau, nunca mais. Olha, deixa eu compartilhar um negócio aqui. Eu cheguei num ponto da minha vida que eu falo bem assim: agora minha meta é ter uma família, sabe? Sim. E eu preciso de ter uma mulher mais nova. Eu não posso ter mulher mais velha na minha vida, que chega de mulher velha, pelo Chega, amor já de foi, Deus. já deu. Já Foi deu. bom. Foi bom, aprendi tudo. Agora está na hora de eu Agora repassar o que eu, vai que eu aprendi ensinar. com vocês. É, deixa eu ensinar as novinhas. Mas, então, acaba que eu cometi um erro de ter relacionado com mulher mais velha, sabe? Eu acho que foi um erro que eu cometi e eu não posso cometer mais esse erro.
E aqui nos Estados Unidos, a grande maioria das mulheres, tudo tem filho, tudo tem 35, 40 anos, a maioria são Uhum. interesseiras, porque com certeza vieram para os Estados Unidos para melhorar as finanças dela. Então, Sim. eu tenho que voltar para o Brasil para ter uma família. E talvez, se eu ter Uhum. uma família no Brasil, talvez eu volte para os Estados Unidos, entendeu? Entendi. O foco não é nem país agora, nem país onde você vai morar, é uma família, construir uma família que você acha Construir sente que uma é o família, momento, né. E tem que você deixar uns comentou herdeiros. que então voltaria para o Brasil. Você guarda o dinheirinho no Brasil? O dinheiro que você junta aí, você manda para ter uma reserva aqui em reais, já que você tem plano de talvez voltar? Como que você faz essa questão? Como que você lida com a questão de estar recebendo em Eu, dólar, de ter um passado aqui no Brasil, e um futuro eu, talvez aí no Brasil também? é, eu falo para as pessoas sempre poder dividir as finanças aqui, tanto se a pessoa tem cidadania igual eu, é mais tranquilo, né? Mas se a Sim. pessoa poder dividir, deixar uma parte nos Estados Unidos e deixar uma parte no Brasil, então Uhum. eu deixo metade, metade. Eu deixo 50% do meu dinheiro aqui e 50% no Brasil. Sim, Então, para balancear, para que eu não balancear. sei E para ter se. uma reserva, né, das 2 moedas, já que é possível, Isso, né? essa é a palavra, ter uma Uhum. reserva das duas moedas para balancear. Ó, Viu? acertei. Você tá Tô craque, tô então é craque, economista. né. É. Mas você envia dinheiro para o Brasil, então, só com o intuito de reserva ou você também tem outros motivos para mandar para alguém da sua família? Que você é Aí, nosso influencer, é, né? Para quem não sabe, o Thiago é influencer da Sandwave. Então, eu tô perguntando aqui para ver se você usa no dia a dia também, além, né, dessa questão de ajudar na reserva, se dá para também mandar ali um uso. mimo, né? Eu mandava muito mimo quando eu estava aí, eu mandava para minha mãe um dinheirinho. Não, para essa namorada minha aí no Brasil, mesmo eu tô indo no Brasil agora, e eu já Hã. falei, ó, já faz a unha, Ah. já faz isso, já coloca os cílios, né? Compra um vestido florido aí um É. pouco acima do joelho, aí já manda o dinheiro pela Sendwave ali, já cai na conta lá Ó, nos ela tá 5, 10 feita minutos. então, hein, É, sortuda. A Sandwave tá né? ajudando, gente, ó, estamos felizes que a gente tá te ajudando nessa, né, facilitando você presentear a amada. Não é porque eu faço publicidade para Sendwave, não, mas é um app maravilhoso para mandar dinheiro. Ai, sim, eu gosto bastante. Na minha época, eu sempre falo, não tinha na minha época quando eu morei aí, e também demorava pra chegar, então hoje em dia eu falo, eu indico pra todo mundo que eu conheço dos Estados Unidos, eu indico. Eu acho que E acho que tem uns 2 anos que eu faço propaganda para a Sendwave, acho que já tem um tempo, nem sei. Mas só aham. que antes da Sendwave eu não usava esse negócio de aplicativo, não. Aí depois Não, que eu fechei com a você Sendwave, eu ia você ia comecei no banco ou nas nas lojinhas. lojinhas, né? é, Aí eu falei bem assim, Facilitou deixa eu ver agora, se né? esse negócio funciona. Aí eu já faço, já Funcionou. mando. Aí eu falo, não, é bom demais. É, facilita muito É. mesmo. E, Thiago, pra gente fechar aqui o episódio, a gente sempre faz uma pergunta final, que para você dar um conselho. Que conselho você daria para quem está pensando em imigrar ou para quem está iniciando aí um processo de imigração, para quem está indo morar fora nesse momento? Três dicas aí para quem está nesse momento da vida. Cara, vem com o olho fechado. Vem, pô, se for para você, se você pensa em realmente, porque os Estados Unidos é um acelerador de sonhos. 5 anos que você fica aqui trabalhando duro, dando o pão que o diabo amassou, dando sangue, com sangue nos olhos, você vai ter sucesso. Então, desses 5 anos, você pode talvez valer 20, 30 ou até 40. Venha com o olho fechado e garra. A segunda, não desista, cara. Porque, igual a Thalita desistiu aí com 9 meses, né? Poxa, É, não sou né? exemplo. Não desista. Vai ter vários momentos aí que você vai sentar no meio-fio, vai chorar. Eu já passei muita choradeira. Lembro que em 2018, quando eu separei da minha ex-mulher americana, que eu amava muito, ela ama até hoje, eu lembro que eu sentei no meio-fio e chorei como uma criança. Uhum. E naquela época quase que eu desisti. Eu pedi a Deus para ter um emprego de 3, 4 mil reais no Brasil. Eu não queria muito, né, Sim. desistir. E a terceira dica é a pessoa, se puder, estuda antes de vir para cá para você não sofrer muito. Porque senão você vai acabar desistindo, você vai acabar sofrendo muito mais. Estuda o inglês, estuda uma cidade correta, faça uma pesquisa legal para onde você vir, mas
estude bastante inglês, faça uma pesquisa legal. Então, as 3 dicas, venha com o olho fechado, que os Estados Unidos é maravilhoso. É um país que você vai sofrer, mas vai valer a pena. É um país que você plantar uma árvore no asfalto e molhar aquela árvore, vai pegar no asfalto, não adianta. E não desista, seja perseverante nos seus sonhos. Você nasceu para vencer, então você não pode desistir. E Ai, o muito terceiro é bom. estudar. Estudar. Muito bom, Thiago. Anotem aí todas essas dicas, muito boas mesmo. E muito obrigada por ter compartilhado um pouco da sua história com a gente, da sua jornada. Acho que você conseguiu trazer muito aprendizado aqui para o nosso episódio. Então, muito obrigada mesmo por ter aceitado participar e também compartilhado essa jornada linda. E muito sucesso aí na sua vida, que dê tudo certo. Thalita, eu que agradeço. Muito obrigado de coração. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito lisonjeado. Desculpa se eu falei alguma palavra, algum Não palavrão. Eu imagina, tentei me qualquer coisa a gente comportar ao corta, máximo qualquer coisa a aqui. gente dá um bip. Mas foi um prazer e parabéns pela sua simpatia e parabéns Obrigada. por tudo. Obrigada de coração, Thiago. E pra quem chegou até aqui, já dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e siga a gente nas redes sociais pra não perder nada dos próximos episódios. Até lá! Talking.